né, dos desenhos, né, desenhos ou elementos de projeto. E aí a gente veio falando, né, fiz uma revisão lá, o que era telha, implantação, planta de situação, corte, falamos das vistas, né, vistas das áreas molhadas de um projeto, falamos de uma série aí de coisas, de elementos, de peças gráficas que compõem o projeto. E aí vim falando e mostrei os diagramas, comecei a mostrar diagramas, principalmente esses diagramas aqui de análise e representação, diagramas que alguns mostram programas, alguns mostram outros tipos, né, de análises e representações aí de elementos do projeto, muito utilizado na primeira fase lá do projeto para apresentar, né? Hoje todos os profissionais se utilizam muito de diagramas, né? Diagramas fazem a comunicação de uma forma mais fácil de um projeto, num projeto estrutural, num projeto hidráulico, para mostrar uma rede de captação de água e assim por diante. Nós vamos ver alguns elementos aí bem legais, aí, bem interessantes de diagramas, tá? Tanto diagramas funcionando como para análise, para uma representação, como diagramas mostrando uma questão de projeto, né? Diagramas aí apresentando um projeto, explicando um projeto, seja um projeto arquitetônico, seja um projeto estrutural, seja um projeto hidráulico e etc. E desenvolvimento de projeto através de diagramas. Nós vamos ver isso. E aí nós vamos finalizar esse conteúdo hoje de fases do projeto arquitetônico, e aí eu vou entrar, né, hoje, nessas fases dos desenhos arquitetônicos, eu vou mostrar fase por fase quais são as peças gráficas que aparecem, por que aparecem, como aparecem, tá? Aí, a hora que vem, a gente vai entrar numa questão aí mais de... entrando no projeto, relação aí com locus, relação com a cidade, a coisa do conforto ambiental, que faz parte do nosso programa, né? E depois a gente começa conforto ambiental, o conforto ambiental da arquitetura, a gente vai lá para a cidade, vamos para o urbanismo, vamos olhar aí estatuto da cidade, vamos olhar algumas questões aí teóricas sobre projeto urbano, sobre cidade, sobre arquitetura, sobre engenharia. Tá? Então, passando rapidinho a esse diagrama que a gente viu aula passada, porque eu quero falar um pouquinho mais desse projeto. A gente vê aqui os 8 edifícios, é um projeto muito legal, porque aí nós vemos 8 edifícios residenciais. Esse edifício chama-se Linked Hybrid, né? É um edifício híbrido. A gente tem muito aí nas cidades os edifícios multifuncionais, né? O que são os edifícios de programa multifuncional? Aqueles edifícios que têm múltiplas funções na edificação. Então, eu tenho aí galerias, lojas, comércio no pavimento inferior, os pavimentos superiores residência, serviços, escritórios, consultórios, etc., edifícios multifuncionais, né? E esses edifícios passam a chamar, no final da década de 90, começo dos anos 2000, de edifícios híbridos, compondo verdadeiros conjuntos de edifício, que eu vejo conjunto de 8 edifícios residenciais, 8 torres, né? E essas torres são linkadas, você vê aqui o Linked Hybrid, são ligadas por um uso, né? Então a gente fala do programa, por um uso de serviços, um uso aí comercial. Então você vê esses elementos que são treliças, né? Que são basicamente aí como se fossem umas passarelas serpenteando, né? Esse conjunto de edifícios, ela vem serpenteando, amarrando esses edifícios, né? E a gente vê esses elementos onde vão se desenvolvendo esses programas, né? Onde vão se desenvolvendo esses programas aí
projetuais, né? Então eu vejo aqui café, eu vejo exibição, eu vejo aqui livraria, uma série de programas, 3 entradas, eu consigo entender o projeto, tá? Aí, esse edifício tem uma questão estrutural muito legal, tem uma questão construtiva muito interessante, que vale a pena a gente comentar, e, na verdade, do ponto de vista da construção e do ponto de vista estrutural, são 3 conjuntos de edifícios que vão acontecendo. Começa lá no começo dos anos 2000, com o edifício para o MIT, para as residências estudantis do MIT, que o Stephen Hall faz junto com o Guy Nordenson. O mesmo sistema construtivo e o mesmo sistema estrutural se repete aqui no Linked Hybrid de 2009 e depois vai se repetir num outro edifício de 2014. Tá? Então tem uma série aí desses elementos estruturais construtivos que eles criam e que vai se repetindo aí nos projetos. Tá? Ainda na questão dos diagramas, eu vejo, né, os elementos aqui, esses serviços que vão se distribuindo, né? Eles vão se distribuindo por essas vigas, né? Essas vigas que são treliças, que são triângulos, né? Que são contraventamentos, né? Que liga todo esse conjunto, né? E aí eu trago se comporta, né, com uma espécie de um contraventamento nessa edificação, mas ele vence o próprio vão, então você tem vigas aí de pavimento vencendo os próprios vãos, né, e onde eu vou ocupando. Então eu tenho vigas, basicamente, né, e aí você vê treliças metálicas, né? Os edifícios não são em aço, né? A gente vou comentar isso daqui a pouco, mas eu tenho essas treliças metálicas, e aí que tendem a flexionar, aí eu já vejo até, né, esse cara, o Stephen Hall e o próprio Guy Nordenson, são caras, assim, cabeças, essa coisa, né, do comportamento estrutural, do entendimento desse comportamento estrutural, para fazer com que esses elementos tenha um comportamento aí adequado. Você vê que a própria disposição, né? A gente está tendo aí aulas de aço, né? A própria disposição aí das hastes, né? A tração, né? Tendência dela a friccionar e elas atração, e aí distribuindo esse programa, serpenteando esse programa pelos edifícios. Tá? Aí eu vejo o programa, o que é em azul residencial, o que é rosa lojas, o que é cinza estacionamento, e vejo esses elementos, né, se desenvolvendo, né, tanto estruturalmente, tratando isso como um complexo estrutural, tanto estruturalmente como programaticamente, tá? Contribuindo aí com o projeto, com o programa do projeto. Tá? E aí vai trazer, né, esses braços, né, ligando aí, desenvolvendo esse programa nos edifícios. Tem uma questão aí muito legal, tem algumas questões bacanas desse projeto. Tá? Eu vi uma palestra aí do Guy Nordenson, vi uma palestra na internet, até em Harvard, dele falando desse edifício, né? Então tem umas questões aí muito legal, do ponto de vista construtivo, do ponto de vista aí estrutural. Tá? Primeiro, do conceito arquitetônico. Né? Lembra que eu falei lá, a gente está aí numa aula de arquitetura e urbanismo, lembra que eu falei no começo da disciplina sobre conceito e partido arquitetônico? Esses edifícios, esse conjunto de edifícios tem uma amostragem muito interessante de conceito e partido arquitetônico. Tá? O próprio Guy Nordenson fala desse conceito, né, que lá no primeiro edifício, que é o do Massachusetts, né, lá no primeiro edifício no MIT,
Stephen Hall estava desenvolvendo aquele projeto, e aquele projeto é uma grande massa, né? Não tem esses braços ligando, ele é uma grande massa, e ele estava projetando aquele edifício, e ele conta a história que ele conceitou, ele teve a ideia do edifício quando ele estava tomando banho. Então ele disse que ele se inspirou numa esponja para desenvolver o conceito do projeto arquitetônico, na esponja. Tá? E ele queria desenvolver esse projeto com esse conceito da esponja, com essas perfurações onde filtram a luz, onde entra, né, a incidência do sol e etc. Tá? Então, aquela coisa, né, o conceito, ele se baseia lá nas perfurações, conceito, né, ele olha para uma esponja e se baseia na esponja para desenvolver o projeto. Tá? E aí o partido arquitetônico se transforma, né, dessa forma que a gente vê, com essas ligações, dessas treliças, desses braços, que vai nomear esse edifício de linked hybrid, e esse edifício vai virar meio que o pai dos edifícios híbridos, né? É um edifício aí super importante nessa tipologia aí de edificação, tá? E aí o que acontece? Ele cria esse conceito da esponja, e aí Guy Nordenson, que é o cara que está trabalhando a estrutura, ele está na mesma época estudando, né? Isso é muito importante, a gente está sempre estudando, né? A gente está sempre vendo aí obras legais, e ele estava estudando a maximização, ele está estudando o projeto estrutural do World Trade Center, né? E aí ele se inspira no World Trade Center para criar essa estrutura. O World Trade Center era, né, uma estrutura metálica, né, modular, né, que se desenvolvia lá no edifício, né, que você vê aquela estrutura que cresce no edifício, ela construída em módulo. E aí Stephen Hall vem com essa ideia aí da esponja. Guy Nordenson, na época, está estudando essa modulação estrutural, aí ele cria, baseado nessa ideia de você ter um elemento pré-fabricado e repetir ele na estrutura, repetir ele na obra, ele cria o mesmo em cima do conceito da esponja. E aí ele cria o quê? Essas quadrículas, que são, na verdade, né, eu estava falando lá do que ele se baseia do World Trade Center, no World Trade Center é em aço, ele cria esses elementos pré-fabricados em concreto, isso não parece, mas é um edifício em concreto pré-fabricado, tá? Aí, pré-fabricado, e as passarelas aí que você vê em treliças metálicas. E aí o que acontece? Isso aqui é um edifício em concreto pré-fabricado. Ele cria essa malha, essas quadrículas lá da famosa esponja do Stephen Hall, aproximadamente de 9 em 9 quadrículas, né? E o que acontece, né? Nessas 9 em 9 quadrículas, formando lá cada uma pé direito, essas quadrículas, algumas são maiores, algumas são 3x4 tal, essas quadrículas são pré-fabricadas em concreto. E, na sua composição, quando justapostas, criam uma viga Verendel. Tá? Então, ele verifica essa estrutura como uma Verendel, como quadros rígidos, o conceito da viga Verendel, os quadros rígidos. Isso compõe a fachada por esses quadros rígidos que vão formar aquele exoesqueleto com um núcleo rígido, né? E composto por esses elementos pré-fabricados em concreto que ele cria lá no MIT no começo dos anos 2000 e vem repetindo em 3 edifícios com o mesmo conceito. Você vê até elementos de contraventamento aí nesse projeto. E o mais legal disso tudo, né,
que ele vai estruturar. Guy Nordison tem essa ideia, então aquela coisa da programação aí perfeita, né, entre projeto arquitetônico e projeto estrutural, e aí ele vai ter essa ideia desse elemento pré-fabricado que vai ser verificado como Verendel, e aí o que acontece? Esses elementos vão ser elevados por uma grua e justapostos lá na edificação. O mais interessante ainda é o seguinte: um edifício desse tem diversos comportamentos em relação ao vento, tem diversos comportamentos em relação às cargas gravitacionais e, né, diversos esforços e tensões geradas. O que acontece? Como é um elemento pré-fabricado, ele cria lá 8, 9 tipos de elemento e vai repetir esses elementos lá na fachada. Então, o que acontece? Nem todos esses elementos, apesar deles terem a mesma característica e física, aparentemente, nem todos eles têm a mesma taxa de aço. Por quê? Porque cada um está sujeito a um esforço de uma forma. Então, e aí, esse cara aqui, aquele cara que eu já falei lá no começo da nossa disciplina, que é o cara que, lembra que eu falei do Ren Koolhaas, que eu falei que o Ren Koolhaas fala que 40% do projeto de arquitetura são outros, né, são todas essas multidisciplinaridades ativas e trabalhando juntas, né? O Stephen Hall é o cara que fala que 30% do custo da edificação é estrutura. Então, são caras que estão pensando muito nisso. Então, caras que estão pensando muito nisso, né, ele não vai reproduzir uma peça sendo que ele tem os stresses, né, sendo que ele tem aí os esforços e as tensões diferentes em cada um dos elementos do edifício. E aí, o mais interessante é o seguinte, que é super bonito, né? O Stephen Hall, no começo do projeto, esse projeto é um projeto aí que ele é em concreto, com revestimento em alumínio, e Stephen Hall queria dar uma cor a esse projeto, e não tinha ainda uma cor definida para esse projeto. Aí, olha que legal. A composição dessa estrutura é feita por repetições desses módulos pré-fabricados Verendel. E aí o que acontece? Na obra, o que os engenheiros fizeram? Pegaram uma elevação do edifício todo, né? Isso fizeram primeiramente lá no Massachusetts, né? No MIT. Pegaram uma elevação do edifício, né? E aí fizeram o seguinte, eles precisavam identificar qual peça dessa era montada em qual lugar, porque cada lugar tinha aí uma demanda, né? Então, ele precisava entender em qual local eles iam justapor essas peças. E aí, o que eles fizeram? Eles pintaram computacionalmente, colocaram a análise, né? E foi pintada a fachada com as cores, identificando os esforços, identificando cada peça projetada, onde deveria. Então, lá na fachada, eles pintaram, olha, verde, vermelho, onde eu tenho aí um maior esforço, azul, amarelo, para eles identificarem, onde está vermelho é o maior esforço, é a peça número tal, onde está amarelo é peça modelo tal. E aí colocaram lá no canteiro de obras esse painelzão identificando para uma perfeita montagem, né? Então você vê lá, gestão da obra, né, concatenada aí com a produção do elemento industrializado. E aí, né, um dia, então tem duas histórias curiosas aí do Stephen Hall, né? A coisa aí da esponja, e depois um dia, indo visitar a obra, Guy Nordison conta essa história, Stephen Hall olha esse diagrama da engenharia e fala, olha a cor aí, né? A cor que eu queria pintar o edifício. E aí você vê que, né, na requadração aqui dos vedos das janelas, você vê amarelo, verde, vermelho,
azul, que são, né, os esforços, a representação aí dos esforços na fachada. Ou seja, né, tudo aquilo que a gente está falando aí da simbiose, dos saberes, das disciplinas, acabou até contribuindo plasticamente, né, na estética do edifício. Uma forma super, né, poética, super bonito, né, super interessante, como um diagrama, porque estamos no tema do diagrama, como que o diagrama aí né, representando os esforços para um processo construtivo, como que isso vira cor em fachada, tá? As coisas, assim, muito legais, né, de caras, assim, fantásticos, né, esses caras aí, todos esses caras que eu estou trazendo aí para vocês, caras, assim, produções, assim, de arquitetura e engenharia, assim, né, nível, né, top lá em cima. É um nível, assim, gente, é um nível de concepção estrutural, é um nível de concepção arquitetônica, é um nível de processo construtivo, é um nível de engenharia, assim, cara, meu, por isso que eu gosto de trazer, porque é outra coisa, entendeu? Vale a pena pegar esses caras, estudar esses caras, entendeu? Você está estudando estrutura, vale a pena ver esses caras, entendeu? São os caras que estão produzindo as coisas interessantes, ponta, top lá, né? Vale a pena, está estudando engenharia, meu, vale a pena ver o que Guy Nordenson faz, o que Cecil Balmont faz. Esses caras, meu, Arup, esses caras estão, ó, né? Por quê? A gente pode até falar assim, pô, eu não vou desenvolver a obra desse porte, mas entender processos construtivos, raciocínio, isso é engenharia, isso é arquitetura, primeira linha, tá? Vale a pena a gente citar esses caras e vale a pena a gente estudar quando a gente estiver estudando, né? Estamos estudando a estrutura metálica, pô, vamos ver o que Arup faz, vamos ver o que Guy Nordenson faz, o que esses caras fazem. Estou estudando concreto, vamos ver o que esses caras fazem, tá? Que realmente é top, meu, temos que estudar vendo o que cara bom faz, tá? O que esses caras estão fazendo, porque é o que a gente tem que seguir, é o que a gente tem que fazer, porque é outro nível, é uma coisa assim, né, legal, tá? E aí, ó, voltando aos nossos diagramas, saindo da China e vindo para o Brasil, né, com obras aqui legais demais, né? Dois diagramas, vou mostrar aqui dois projetos em diagramas para o Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, em São Paulo, né, que foi um concurso, acho que muitos devem conhecer, lá o Instituto Moreira Salles, aquele prédio meio cor de vinho, lá no começo da Paulista, na verdade ali é o fim da Paulista, né? E aí, esse projeto, já mostrei ele em outras ocasiões, foi objeto de concurso, e aqui o diagrama, né, mostrando aí o projeto, né, então mostrando os usos, na verdade, com aquilo que me perguntaram aqui na aula passada, né, antes de vocês eu dou aula para uma outra turma, né, e aí me perguntaram lá justamente disso, em que fase do projeto aparecem esses diagramas. Diagramas podem aparecer em todas as fases, normalmente lá no estudo, lá no início, né? Então, aqui eu vejo o programa, né, restaurante, o auditório, ó, veja como, né, até a treliça, ela desce aqui um pouco, né, essa viga desce um pouco nesse formal para trazer aqui a plateia, né, do auditório, e aí vem, né, exposição, sala de aula, administração, uma cobertura aí, um teto verde, lá embaixo a garagem, as rampas da garagem, olha lá, até as lajes, aqui eu vejo completamente a estrutura, né, essa espécie de exoesqueleto com as lajes aí nervuradas, né. Um outro diagrama desse mesmo projeto, que ele demonstra o quê?
né? Um corte esquemático, olha que legal, um corte, isso aqui é um corte longitudinal do edifício, um corte passando aqui, né, no meio, ó, né, cerrando o prédio aqui, então, um corte aqui no meio, que eu vejo aqui as lajes, né, a transposição da quadra, a circulação horizontal aqui, vertical, né, e aí ele representa por pictogramas o programa, né? Então veja aqui, ó, estacionamento, veja aqui praça, né? Área livre, café, cinema, exposição, área pública, área restrita aqui, ó, administrativa, vê lá o hominho aqui com uma malinha de executivo, né? Parte administrativa, ou seja, o programa, da mesma forma que eu vi o programa com cores aqui, ou vi o programa com cores aqui, né? O programa aqui aparece por pictogramas, né? Olha lá o elevador com as pessoas, então o programa aparece por pictogramas, muito interessante, né? Forma aí de representação. E aí aqui eu vejo o diagrama da estrutura, né? Olha só, eu estava vendo o diagrama do programa arquitetônico, agora o diagrama da estrutura. Olha que interessante, né? O diagrama aí da estrutura, as lajes lá nervuradas, o exoesqueleto aqui é a treliça e a composição clássica do exoesqueleto, né? A estrutura aqui metálica e o núcleo rígido central. Isso, né, quando a gente fala de exoesqueleto, você tem essa formação clássica, né? O núcleo rígido, né? E essa capa aí, né? Que é na verdade, essa capa que é a estrutura, né? Esse exoesqueleto que é baseado lá nos artrópodes, lá nos escorpiões e etc., essa carapaça, né? E do ponto de vista arquitetônico, tem uma questão interessante, né? Que vários arquitetos desenvolvem quando tem programas assim que demandam áreas livres muito grandes. Então, primeiro você pensa o seguinte: eu tenho, assim, essa estrutura externa porque eu preciso liberar vão interno. Por que eu preciso liberar vão interno? Né? Porque eu tenho usos que demandam grandes áreas livres, sem pilar no meio. Então você vê que eu não tenho pilar no meio, essa estrutura está externa, ligada ao núcleo rígido, né? Aí com lajes grelha e lajes nervuradas, né? Eu vejo até uma mãozinha francesa aqui apoiando esse balanço, né? Então vejo os lajes grelhas e lajes nervuradas, né? E vem sendo esses grandes vãos, que na verdade, porque a demanda do programa arquitetônico necessita, tá? E aí o que eu faço? Eu trabalho com o núcleo rígido para trazer essa estabilidade aí aos ventos, estabilidade horizontal. Onde eu tenho o núcleo rígido, que vai me trazer aquela rigidez do edifício, né? Eu aproveito e coloco lá todo o sistema de circulação vertical. Mas tem uma coisa muito bonita do ponto de vista de projeto nessas soluções, que traz uma solução que um arquiteto muito famoso chamado Louis Kahn fazia na década de 50 e na década de 60, que depois no Brasil Lina Bobardi fez muito, Paulo Mendes da Rocha fez muito, que é trabalhar em termos de programa e de distribuição no projeto arquitetônico com esquemas de espaços chamados de espaços servidos e espaços servidores. Então, o que o cara faz aqui, de novo, né? Arquitetura e estrutura trabalhando de uma forma concisa, o que o cara faz aqui? Ele trabalha com os espaços servidores aqui e os espaços servidos por fora. Os espaços servidores, onde eu tenho a compartimentação, onde eu tenho que ter elevador, onde que eu tenho que ter uma série de escada passando, onde eu tenho que ter banheiros, prumada de hidráulica, prumada de elétrica e
uma série de coisas. Ele chama de espaço servidor, que vai servir alguém. E aí, quando ele concentra isso de uma forma super também bonita, né? Eu acho essas concepções estruturais, arquitetônicas, tudo bonito, né? Mas realmente é, né? Então, o que ele faz? Ele coloca aí essas partes mais compartimentadas, onde é estrutura, onde tem que ter rigidez, ele joga lá dentro. E aí ele libera, ele não vai compartimentar aqui para pôr banheiro, não vai, ele libera todo esse espaço para o espaço servido. Ou seja, olha lá, estrutura e arquitetura de novo, né? Visualizando por esse diagrama, né? Olha lá, estrutura, arquitetura compartimentada dentro do núcleo rígido, libera o grande vão com o exoesqueleto. De novo, né? Bonito, de novo. Coisas interessantes aí sendo feitas, sendo mostradas através dos diagramas. Né? Esses diagramas são legais para a gente estudar, esses diagramas são legais para a gente apresentar projeto, você desenvolve uma estrutura lá, para você apresentar a estrutura, muitas vezes a gente apresenta essa estrutura explodida, né? Você solta a treliça, solta as lajes, né? Aliás, até eu gosto de usar, quando estou fazendo projeto estrutural, eu gosto muito de usar diagrama até, né, para uma percepção tridimensional, né, da laje apoiando, contraventamento, simulação e etc. Tá? É show. Tá? E aí, ó, outro diagrama aí, projeto do Andrade Moretin, que foi o vencedor do concurso lá do Instituto Moreira Salles, que ele mostra diagramas, que ele vai de diagramas desde lá do começo do projeto, desde a fundamentação do partido arquitetônico, lá desde o comecinho, e vai chegar até o projeto estrutural, até o diagrama do projeto estrutural. Então, o que ele faz aqui? Olha, que legal. Ele mostra a avenida aqui, o lote vazio, o que vamos ter? Né? Põe até uma interrogação. E agora? Né? Essa pergunta muito legal, né? E agora? E aí, o que ele imagina? As pessoas, esse terreno livre, as pessoas utilizando a calçada da avenida, e ele resolve trazer a calçada, ou seja, trazer o uso público para o meio do edifício, fazer essa transposição. Ele realmente cria uma praça suspensa, e é super interessante, eu já vi uma palestra do Vinícius, né, do Vinícius Andrade, falando desse edifício, que eles criam essa praça suspensa, né, como uma extensão da avenida. E aí ele usa o mesmo tipo de piso que ele tem na calçada, que é a pedra portuguesa, olha a materialidade, né? Os subsistemas construtivos e a arquitetura. Ele, para trazer essa representação do espaço público, ele repete o mesmo tipo de piso lá em cima. E eles são tão detalhistas em repetir essa sensação do projeto público para dentro do espaço privado, que eles chegam a preciosismo porque esse edifício está na frente de uma estação do metrô, ele chega ao preciosismo de comprar, especificar no projeto o mesmo tipo de escada rolante que tem no metrô, com a mesma característica, com a mesma cara, para trazer essa sensação da rua para dentro do edifício. Conceitos, né? Conceitos de projeto arquitetônico. Tá? A gente falou muito de conceito. Então, esse é o conceito, trazer a rua para dentro do espaço. Esse espaço que é um espaço privado, né? Isso tem muito, né, em projetos, um espaço privado de uso público. E ele traz esses conceitos para este projeto de uma forma aí muito, muito bonita, né? E aí ele distribui o programa, olha lá, o diagrama, um corte esquemático do diagrama de representação do programa, e aí, ó, cinza estacionamento, azul
o que ele faz, né? Um projeto arquitetônico muito bacana também, né? Ele joga para baixo do solo serviços, usos, que eu posso ter essa compartimentação no subsolo, né? Ele joga lá o estacionamento, ele joga a reserva técnica lá embaixo. O que é a reserva técnica? Reserva técnica é o cofre, isso aqui é um centro cultural, uma espécie de um museu, né? É o cofre das obras, né? Tem obras que custam milhares, milhões, né? Então, é o cofre das obras. Ele joga lá embaixo o cofre, né? E as facilidades técnicas ele coloca lá embaixo também, ou seja, bombas, né? Os equipamentos, maquinários aí, todos que vão trazer aí os serviços para o edifício, ele joga aqui tudo para baixo, tá? E aqui em cima ele abre o térreo, aqui embaixo ele vai ter até um restaurante, ele abre a calçada, ele cria uma escada rolante, joga o público lá para cima, essa expansão que a gente vê lá no programa inicial dele, de trazer esse público aqui para cima. E ele cria esse espaço público lá em cima, onde ele tem lá um café, onde ele tem um mirante, e assim por diante, tá? Ele cria todas essas histórias aqui, tá? E aí, né, a exposição ele joga lá em cima. Tá? Tudo isso, olha lá, inclusive solução estrutural muito parecida com aquele primeiro projeto, né? O exoesqueleto, porque é uma solução aí muito interessante para você ganhar aí grandes vãos, né? Aí você vê até as viguinhas secundárias aqui, ó, recebendo as lajes, ó. As viguinhas secundárias recebendo as lajes, as vigas, as treliças de pavimento, vencendo aí, né, formando essa espécie de exoesqueleto, e de novo, você vê, né, como os clássicos, né, tanto o clássico de programa, como o clássico de estrutura, né, o clássico, o exoesqueleto com núcleo rígido, com o núcleo rígido central ali, né, o núcleo rígido com a mesma coisa, trazendo o espaço servidor e o espaço servido, olha só, hein, projetos de 2 escritórios participando do mesmo concurso, tá? Então, núcleo rígido e estrutura externa. E depois, o que ele faz? Ó, essa estrutura externa vai moldar essas caixas, tá vendo? Ó, onde eu tenho lá a escada rolante, onde eu tenho os espaços. Vê aqui, ó, ele fecha com o revestimento cor de vinho que a gente vê na fachada, ele fecha essa área, que tem que ser uma área, entre aspas, hermética, né, de luz, porque Instituto Moreira Salles mexe com artes visuais, né, então, cinema, exposição fotográfica, né, então eu tenho esse espaço aí fechado. Depois ele vem com essa carapaça de vidro aqui, né, fechando o edifício. Tá? Mas aqui eu vejo a estrutura, uma super bonita, né? Estrutura de projeto de um cara famoso aí, né? Autor de diversos livros de estrutura, Iopanã Rebelo, né? Então, um projeto estrutural aí do Iopanã, né? E aí eu vejo aquelas áreas fechadas, né? Formando aí uma maquetinha, então, a gente vai ver nas fases aí do estudo preliminar, a maquete como um elemento que pode aparecer no estudo preliminar, uma maquete volumétrica, que mostra a distribuição dos espaços. Aquele espaço que é o espaço aí de exposição, que é fechado, e os espaços que são abertos, aquela praça pública, olha lá, aqui está a avenida, ó, escada rolante que vai para a praça pública elevada. Ele eleva a praça pública e ainda nós vamos ver que depois ele traz dessa praça pública um mirante para a avenida. Então aqui as pessoas ocupam e ele traz um mirante para a avenida, que esse mirante vai estar bem aqui, né? Aqui é aquela caixa que ele fecha, eu já mostrei esse corte aqui na disciplina, né? E aqui é o edifício,
Então, o diagrama mostra, você vê, eu expliquei todo o projeto, a função do diagrama, né? Eu já aproveitei o diagrama para mostrar a função dele aqui. Eu te contei, te apresentei todo o projeto através dos diagramas. Essa é a função do diagrama, né? Do diagrama de análise. Estou analisando aqui um projeto, estou apresentando esse projeto está representado por esse diagrama, estou apresentando esse diagrama para vocês e já fazendo, ou seja, estou resolvendo duas questões aqui, estou mostrando a peça gráfica, parte de um projeto, que é o nosso programa da disciplina, e ao mesmo tempo estou mostrando através desse diagrama a interlocução entre a arquitetura, urbanismo e as engenharias estruturais e etc. Estamos vendo isso, né, já com os próprios diagramas. E aí aquela área livre que ele transporta para cima, né, do edifício vira essa sacada, né? Para quem é de São Paulo, para quem vier para São Paulo um dia, vale a pena conhecer esse edifício aí, muito interessante, aberto ao público, muito legal. Aí você sobe, né? Você está nessa praça, que você cria um mirante, olha o pessoal lá dando tchauzinho, né? Lá em cima, no mirante, você cria esse mirante para a avenida. É um edifício aí, muito legal, em frente à Praça dos Ciclistas, aqui na Avenida Paulista. Tá aquela caixa fechada que eu falei, cor de vinho, que vai trazer essa característica, essa cor aqui, muito elegante, né? Diga-se de passagem, para a fachada, tá? Outros diagramas aqui, deixa eu só fazer uma pergunta, tem uma pergunta aqui, professor, o senhor pode enviar o nome desses 3 edifícios citados? Pergunta do Moisés, deve ser os edifícios lá do Stephen Hall, né? Residência estudantil do MIT, né? Massachusetts Institute of Technology, e Linked Bridge, e o outro, não me recordo agora, mas eu vou me lembrar, Sliced Porosity Block, Sliced de fatiados, né? Sliced Porosity Block, tá? Pelo Revit é muito fácil fazer esse tipo de diagrama, né? Com certeza absoluta. O Igor falando aqui, dando a sua contribuição à aula. Obrigado, Igor. Com certeza, né? O Revit é muito fácil. O Revit é um programa um BIM, né? Que você faz aí as interlocuções de todos as profissões aí, né? Todos os saberes, né? Cada um com um programa. O Revit faz parte aí do BIM, né? Você tem o Revit, você tem o Robot para as estruturas, tem uma série de programas aí que se conversam, né? E aí o Revit, uma das facilidades do Revit é que o pessoal acaba até utilizando o Revit para fazer a 3D, né? O Revit, na verdade, né, ele é um programa BIM, mas ele faz muito fácil essas 3Ds, né? E aí você pega, eu acho muito legal você, para quem... já que eu estou falando de desenho, estou falando de representação gráfica, para quem quer trabalhar com fazer diagramas, isso é muito legal, você trabalhar com Revit, soltar esses diagramas e trabalhar em paralelo com o Photoshop, né? E aí você faz todo esse tratamento da imagem, das cores, pelo Photoshop, tá? E é bem legal. Ou trabalhar com o SketchUp, depois... né? V-Ray, mandar isso aqui pro Photoshop também, você faz apresentações aí incríveis, tá? Super legais. Aí, olha só, um diagrama aí, né, de captação de água, de cisterna, né? Do edifício, tratamentos climáticos, né? Soluções aí sustentáveis para as certificações,
né? Então, captação de água, teto verde, né? Reutilização de água. Você vê aí os diagramas, né? Mostrando todas essas relações, mostrando todas essas situações aí projetuais, né? Visando aí uma certificação. Tá? Aí um diagrama de estrutura, né, o diagrama lá daquele edifício que eu já mostrei diversas vezes, lá da Renault, né, mostrando, né, a montagem do edifício, mostrando a produção da edificação industrializada, da montagem do edifício e dos elementos, das partes constituintes da estrutura. Então, muito interessante, tomando uma água aqui, porque o calor está realmente pegando agora, né? E aí, no calor da aula, né, coisa vai pegando, né? Mas aqui a gente vê, né, o diagrama das estruturas, o diagrama da montagem, das peças que compõem e assim por diante. Consigo perceber plenamente a estrutura, né, como que se comporta, onde que as peças, os arranjos, né, os arranjos horizontais, os arranjos verticais, né, os vagonamentos todos, como que são feitos e assim por diante. Tá? Olha lá, né, um corte e o diagrama aqui mostrando toda a composição aí da fachada e da estrutura. Tá. Um diagrama agora mostra 2 diagramas de projetos super legais. Um diagrama de um escritório contemporâneo aí, que também super importante, super famoso, né, para quem assiste aquelas séries aí, séries que falam de design, séries que falam de arquitetura, que falam de cidade, que falam de engenharia, tem uma dedicada até ao escritório, o Big Barco Engel, né, um escritório aí dinamarquês, né, muito legal. Ó, aí tem um aqui que falou aqui, ó, o Gabriel falou, Irmãos à Obra. Esse aí é bacana, sabe para quê? Lá para a nossa aula de sistemas estruturais, né? Quando eu falei lá dos perfis leves, né? É um bom exemplo dos steel frame e do wood frame, lá, que você vê os caras metendo o pé na parede, arrebentando a parede lá, né? Aí é um bom exemplo, né, dos steel frame e dos wood frames, né, Irmãos à Obra, né? É uma série aí que você consegue ver. Eu vou buscar, eu vou até anotar, aí ó, o Pedro falou, isso aí mesmo, Pedro, valeu, obrigado, é o pessoal aí me ajudando aqui, muito bom. Obrigado, Pedro. Depois vocês vão falando de onde que vocês são, de Campos que é, de onde que é bacana, é que eu vou já, né, conhecendo aí vocês também. Ó, o Pedro falou aí, ó, essa série é Abstract, tá? Vale a pena, porque você vê aí, tudo que eu falo um pouco aqui, né, desses processos aí projetuais, processos intelectuais, a gente vê aí em formato de série, né, muito mais legal até para a gente, né, aprender, ver coisas aí bacanas. E aí tem um dedicado ao Big, né, esse escritório que é o nome dele, né, Barco Engels Group. O Bark Engel, que é o nome dele, né, que é um dinamarquês. O Bark Engel, ele trabalhou com o Ren Koolhaas, aquele holandês, tal, né? Depois ele foi desenvolver aí o escritório dele, é um dos maiores, dos grandes escritórios aí do mundo, tá? E aí ele mostra o diagrama como processo de projeto. Então, ele mostra lá o diagrama, ele parte de uma parede, ele vai distorcer essa parede e faz... né? Ele cria, porque esse projeto é um projeto para Serpentine Gallery. Serpentine Gallery é um departamento do museu em Londres, se não me engano, Victoria Hall, não me recordo agora, mas esse museu promove uma galeria todo ano. Eles têm no terreno deles lá, eles têm uma área livre e eles convidam grandes arquitetos
grandes engenheiros para produzirem espaços, galerias, né, galerias temporárias lá no museu. Então, todo ano, eles convidam um grande escritório de arquitetura, né? E às vezes um escritório de arquitetura, nós vamos ver um exemplo hoje, um escritório de arquitetura e um escritório de engenharia para produzir esses espaços, tá? Já teve brasileiros fazendo, né, espaços lá, o próprio Oscar Niemeyer, né? O próprio Oscar Niemeyer e o Paulo Mendes da Rocha já produziu espaço para a Serpentine Gallery, tá? E aí o que acontece? Ele mostra lá o espaço dele, o processo como ele projeta esse espaço, né? Ele cria aí blocos de fibra de vidro, e o que ele vai compor essas curvas, né? Aquele processo estrutural que eu já falei, né? Quando você curva a materialidade, você já traz aí um contraventamento, você já traz aí a distribuição das massas pela geometria de uma forma a criar alturas, né? E disposição de arranjos estruturais. Tá? Então ele distorce essas paredes com esse elemento, criando espaço interno, né? Então, através desses blocos justapostos de fibra de vidro, ele cria, né, essa materialidade que ele vai dispor esse espaço, né? E cria essa galeria interna dentro desse espaço, tá? Né? Aqui é o espaço lá livre, onde são feitas as Serpentine Galleries, né? A Júlia falando aqui, ó, programa Park Nights do Serpentine, ó, a Netflix está disponibilizando algumas agora, são bem interessantes, ó, dica da Júlia aí, pois vocês falam disso, onde vocês são, viu, Júlia, Pedro, o pessoal aí contribuindo, né, o Gabriel, o pessoal contribuindo aí na aula, pois falam aí de onde vocês são, tá? Então, a Júlia aí dando a dica aí do Netflix. O Gabriel do Alphaville, a galera aí participando. E aí, ó, olha só, né? O Serpentine Gallery aí do Big, né? E aí a composição com esses elementos justapostos formando essa estrutura aí, genial, né? Muito, muito bacana, muito legal. E no final das contas, esse espaço aqui incrível, né? Espaço aí maravilhoso, né? Então são aí grandes projetos, o pessoal aí bacana fazendo. Serpentine Gallery, pavilhão de 2016 do Big, né? Do Barco Engel. Aí pessoal colocando aí várias dicas aí de séries, né? E vou lendo aí, ó, Júlia e o Pedro de Brasília, né? Falando aí das casas mais extraordinárias do mundo, o Gabriel, Leonardo falando, isso é legal, gente, é bacana, porque eu estou falando aqui, né, de peças gráficas de projeto, estou falando aqui dessas relações entre arquitetura e estrutura, isso é muito bacana, e essas produções que a internet está trazendo, né, que esse pessoal está trazendo é muito legal para a gente estudar um pouco mais e de uma forma aí agradável, né. Ó, esse projeto é muito legal também para Serpentine Gallery, dois caras assim geniais. Aliás, tem um é o Toyo Ito, que é um arquiteto japonês, e Cecil Balmont, da Arup, né? Já falei de Cecil Balmont aqui um monte de vezes, né? Esse nome é um outro que eu preciso guardar aí, esse cara é genial, aquele cara que trabalhou com Recurras, cara da Arup, né? Que foi o CEO de um departamento, já falei para vocês, de um departamento lá da Arup, né?
acho que todos aqui conhecem, mas é uma das maiores empresas de engenharia do mundo, né? Tem produções no Brasil, mas o Sérgio Momon, ele era o CEO de um departamento aí da Arup chamado do Departamento de Geometria Avançada da Arup. Um cara muito legal, né? Um desses caras geniais que eu já falei, arquiteto, engenheiro, né? Mas a função aí de engenheiro na Arup, arquiteto, engenheiro, músico, filósofo, matemático, né? Esses caras geniais, né? Até romance ele tem escrito, né? Um cara aí bem bacana, né? E ele tem uma relação muito grande com o cálculo, com a matemática, e ele que trabalhou aquelas questões da Verendel e a treliça junto lá com o Recurras, né? E ele tem uma relação com o cálculo e com a matemática, assim, com a geometria principalmente, né? Acho que a geometria, gente, é uma coisa assim, né? Acho que a gente devia estudar mais geometria, né? Porque geometria e matemática, a gente realmente concebe muita coisa aí bacana aí através, né? E entende, né? Todas as estruturas, aí os diagramas que a gente utiliza lá, né? Diagrama de momento fletor, todas essas coisas, né? Vem tudo é matemática, né? As parábolas, funções de segundo grau, tudo é matemática, né? Então, essas coisas são geniais. E aí ele trabalha muito com a matemática, e ele trabalha com a geometria quando ele vai produzir esse projeto para a Serpentine Gallery, né? Ele utiliza esse projeto, ele vai trabalhar com a geometria. Então, ele estabelece um grid, uma quadrícula, e ele rotaciona de uma forma randômica e depois através de algoritmos. Ele, né, então, de uma forma aí que a gente escuta muito falar hoje do design paramétrico, né? Então, de uma forma aí paramétrica, ele vem rotacionando isso e vai criando esse espaço, que é um espaço expositivo, que é um espaço livre. Ele cria, né? Olha só, o cara é o cara do departamento de geometria avançada, olha o nome, geometria avançada da Arup, né? Então, só pode vir coisa interessante. Aí ele pega e gira, né, esses elementos para produzir a estrutura e a composição espacial, né? Toyo Ito, que é o arquiteto que trabalha junto com ele, é um cara genial, um japonês, né? Um arquiteto japonês genial. Ele tem um projeto. Vale a pena olhar esse projeto, porque esse projeto tem uma concepção de núcleo rígido metálico muito legal, que é a Mediateca de Sendai. Tá? Tem um projeto estrutural muito bonito, vou até aqui colocar para vocês, da cidade de Sendai, no Japão. Tá? Mediateca de Sendai, do Toyo Ito. Projeto estrutural genial, tá? Ele distorce, espera aí que deixa eu pôr aqui para todos, ele distorce a estrutura, né? Vale a pena. Desse arquiteto aqui, estrutura muito interessante, projeto estrutural genial. Tá? Então, olha só, ele vem girando aquele quadrado, produzindo essa malha paramétrica que vai gerar a estrutura que vai compor esse edifício, né? Uma coisa aí super legal. E aí ele transborda isso para os lados como se fosse as fachadas, e ele dobra essa caixa, e essa caixa vai virar o projeto estrutural, e ao mesmo tempo vai virar aí a galeria. Então, ó, você vê aqui, isso aqui vai virar a planta de cobertura, e essa aqui vai virar as elevações do projeto, né? E, no final das contas, essa composição traz esse espaço todo paramétrico, né, através desses recortes geométricos, né, onde ele vai estrudar essas peças, para criar cheios e vazios e formatar a galeria, né, o projeto aí da galeria
né? No final das contas, lá naquele mesmo jardim que a gente viu o projeto lá do BIG, a gente vê o projeto aí do Toyo Ito junto com Cecil Balmont, ou seja, né, de novo, vendo diagramas de projeto, desenvolvendo projeto, né, e servindo ao mesmo tempo para a gente explicar o projeto desse edifício. Olha lá, né? E assim vai, tá bom? Então, dando uma sequência aqui no nosso conteúdo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, só a Jéssica, né, de Salvador, falando aqui, Grand Designs tem na Netflix, né? Legal, Jéssica, obrigado. Aí, pessoal, vai anotando os nomes aí, umas coisas legais aí, ó, o pessoal ajudando aí, dando umas dicas aí, ó, pra gente ver aí projetos bacanas, né, ver aí umas intersecções aí entre engenharia e arquitetura muito bacana, vale a pena, né. Então, ó, o seguinte, vou falar muito rapidamente disso, olha que vem, eu dou uma fechada nisso e a gente parte aí para o nosso outro conteúdo. A gente estava falando, né, falei aí das peças gráficas, falei o que são cada uma dessas peças gráficas, e aí o que é legal é o seguinte, essas peças gráficas vão aparecer de formas distintas nas distintas fases do projeto, para a gente agora fechar isso que eu vim falando, né? Então, do estudo preliminar, né, eu falei, planta de situação, aquela planta que a gente acaba até usando na aprovação, né, aquela planta que mostra a geometria do projeto em planta inserida na cidade. Então, quais são os documentos típicos de um estudo preliminar? Né? Situação, plantas, cortes, fachadas, memorial justificativo. Né? Ou seja, a situação, planta, corte, fachada, mesmo que esquemática ainda, né? Mesmo que esquemática ainda, e um memorial justificativo, que justifica aquela programação, né? Que justifica aquele projeto. Por que aquele projeto tem aquela estrutura, por que aquele projeto tem aquele partido, por que aquele projeto tem aquela topografia, e assim por diante, tá? Então, esses são os documentos típicos aí de um estudo preliminar, podendo ter ainda a perspectiva, podendo ter ainda a maquete, né? Textos. Oscar Niemeyer, né, o maior arquiteto aí do Brasil, né, de todos os tempos, falava muito isso, que ele sempre escrevia muito sobre o projeto dele, muito, que era, né, super importante para colocar as ideias aí do projeto. E uma análise preliminar de custo, né, costuma acompanhar o estudo preliminar, porque é aquela coisa, o arquiteto está desenvolvendo um projeto lá para o cliente está fazendo uma casa, o cliente pode gastar 100 mil reais, o cara faz um projeto de 300 mil, de 500 mil, o cara nunca vai fazer aquele projeto. Então, muito importante já começar a dar uma ideia de custo. O estudo preliminar ainda é muito preliminar para a gente poder falar alguma coisa em custo de obra, mas você consegue direcionar através do estudo preliminar. Aquilo que eu falei, né? Se você tem uma proposição, se você tem um lote que te direciona para você ter grandes vãos ou para pequenos vãos, você já está pensando no custo da obra, né? Qual que é o tipo de materialidade que você está pensando, você já está pensando no custo da obra. E aí você consegue já ter uma ideia de quantos metros quadrados, por índices, né? Eu já consigo fazer aí uma verificação, né? O custo do metro quadrado naquele estado, e assim por diante. E aí em diante, tá? Então consegue-se ter aí uma ideia de uma análise preliminar de custo pelo estudo preliminar, tá? Aí tem a escala, é muito genérica ainda, né?
pode se apresentar em diversas escalas, 1 para 200, 1 para 100, né? E o que deve ser representada nessa fase? Olha lá, o que está te orientando, o que foi orientado para o início do projeto? Deve estar representado os elementos construtivos, ainda que de uma forma esquemática, ou seja, né? Olha, aqui é uma parede de alvenaria, tal, uma indução já de uma ideia de estrutura, né, de uma forma esquemática, de modo a permitir a perfeita compreensão do funcionamento do programa, acessos, áreas, denominação dos espaços, topografia e orientação. Então, essas são as peças que tem no estudo preliminar. As plantas e cortes e fachadas, que a gente falou lá na aula passada, de uma forma muito ainda genérica, né, mas mostrando aí os fechamentos, os acessos básicos, né? Cotas bem gerais, níveis bem gerais, né? Desenhos aí alguns desenhos de referência, lê-se diagramas e assim por diante, tá? Ó, vou deixar, a aula que vem a gente pega aqui, só vou falar rapidamente de projeto executivo, a gente já fecha isso e já entra lá no... Vou começar a falar um pouquinho de normas, vou falar um pouquinho de conforto, né? Para depois a gente começar aí, partir aí para uma questão aí mais legal, né? Do projeto e depois partirmos aí para a cidade, né? Ok? Alguma dúvida final? Eu vou liberar vocês agora, né? Ó, tem uma pessoa aqui perguntando, tem uma pessoa me elogiando, muito obrigado, a Júlia. Maria Luísa está perguntando, a aula de amanhã será pelo Teams ou vamos manter Zoom? Amanhã eu não tenho aula com vocês, né? A minha aula com vocês foi a aula passada, né? Vocês são a turma que eu dou aula de estrutura, né? Foi a aula passada. Amanhã vocês têm outra aula, que eu não estou com o horário aqui na mão, né? Até está me perguntando se vai ser pelo Zoom ou vai ser pelo Teams, né? Eu vou abrir, sim, uma aula para o Teams, né? Para postar aí materiais, atividades, né? Vou ainda abrir essa sala e, né, assim que abrir, já passo para vocês, espero que a aula que vem já, né? E vamos que vamos, tá? Vou colocar no Teams, ainda não abri, né? Não abri ainda a minha sala no Teams, vou abrir, por enquanto as nossas aulas no Zoom, né? Vou abrir a minha salinha lá no Teams em breve, né, para pôr uns materiais bacanas aí para vocês, né? Então, uma sala bem bacana, aí, com uns materiais bacanas, né? Alexandre está falando que está com medo da prova. Como assim, Alexandre? Como medo da prova? Imagina, tá? Vou passar alguns exercícios para vocês, aqui estão perguntando de atividades, tá? Amanhã vocês têm uma aula de engenharia interdisciplinar, Luiz Fernando falando, tá? Amanhã não é comigo. Nos vemos agora. Bom, a gente nos vê semana que vem. Semana que vem é aquele dia que nós nos vemos 2 vezes, né? Você enjoar de mim, né? A gente nos vê aí 2 vezes, tá? Isso, ó, Daiane falando, é isso mesmo, a coordenadora dela falou, né, o Teams é só para mandar material, as aulas pelo Zoom. Beleza, gente? Então, ó, uma boa noite a todos, bom fim de semana, amanhã é sextona, né? Não nos vemos amanhã, mas uma boa sexta-feira, um bom sábado, um bom fim de semana a todas, né? A todas e a todos. Nos vemos na semana que vem com mais uma